apresentação, eu quis aproveitar, quando veio o convite, eu quis aproveitar a oportunidade para apresentar um trabalho que ainda é inicial, no sentido de que nunca me debrucei sobre esse autor como pesquisadora, e sempre eu consultei como poeta. Então, o meu olhar sempre foi para Vittorio Sereni como poeta. E hoje eu quis aproveitar o convite para apresentar um autor que é contemporâneo do Giorgio Caproni, justamente na casa onde Giorgio Caproni foi traduzido no Brasil. Então, a ideia também é um pouco uma homenagem a esse período muito rico da poesia italiana e um incentivo para que esse outro grande poeta, que é o Vittorio Sereni, do qual falarei para vocês, seja lido e, quem sabe, traduzido e publicado no Brasil. Com esse trabalho, pretende-se verificar como o poeta italiano Vittorio Sereni, nascido em Luino, na cidade fronteiriça com a Suíça, onde tem as vacas realmente, em 1913 e falecido em Milão em 1983, relatou na coletânea de 47, Diário de Adelia, sua experiência de soldado durante a Segunda Guerra Mundial, em particular, a experiência do cativeiro vivida em Argélia entre 43 e 45. No entanto, o objetivo do trabalho é verificar de qual maneira o gênero lírico lhe permitiu, a ele, como permitiu a muitos poetas europeus no decorrer do século XX, quais entre outros Georg Trakl, Blaise Cendrars, Guillaume Apollinaire e o também italiano Giuseppe Ungaretti, se transformar numa voz que testemunhou, ética e esteticamente, alguns dos eventos mais impactantes para a sensibilidade dos artistas europeus do século passado. Então, vou fazer na primeira parte do meu trabalho uma breve apresentação mais teórica, filosófica, e depois eu entrarei na poesia do Sereni. O trabalho que nos propomos realizar se fundamenta a partir de uma série de questões essenciais que norteiam a interpretação literária e a compreensão humana do conteúdo que está presente em Diário da Adelia. De acordo com as propostas de Giulia Di Santo, em seu brilhante ensaio da poesia a tempo da guerra, nos perguntamos, junto com ela, de qual maneira a criação artística se relaciona com a experiência do vivido. Um tema muito recorrente aqui nesses nossos 2 dias, né? Especificamente em situações limites, como são as vivenciadas pelos artistas intelectuais envolvidos num conflito armado de ampla magnitude, como foi a Primeira Grande Guerra, cenário do conhecido sentimento do mundo, expresso por Ungaretti em 1919, na coletânea Alegria de Náufrago, e a Segunda Guerra Mundial, mais diretamente relacionada ao nosso tema de hoje. Se é fato indiscutível que a reflexão sobre a natureza da arte, em seu sentido mais amplo, precisa vincular-se, em maior ou menor medida, dependendo do período histórico, da corrente artística e da Weltanschauung do artista, à observação e à compreensão da realidade, numa relação sempre variável que chama-se o antigo binômio arte versus mentira, é também evidente que o advento da guerra representa uma experiência sui generis, capaz de inverter e fazer explodir esses binômios, as lógicas, as categorias, em nome de uma urgência representativa apta a documentar o vivenciado e criar um arquivo da história, pessoal e coletiva, que permita documentar e testemunhar, na acepção que Agamben atribui à noção de testemunho, determinados fatos da história. No livro O que Resta Após Auschwitz, Agamben explica um dos sentidos do conceito de testemunho como sendo etimologicamente ligado à palavra latina superstes, que indica o fato de alguém ter vivido e atravessado um evento até o final e poder, portanto, testemunhar sobre o mesmo. Como pode a guerra inverter a lógica da reflexão acerca da relação arte-vida, arte-mentira? Artistas intelectuais relataram, em inúmeras circunstâncias, da dificuldade em confrontar-se e dar expressão aos paradoxos gerados pelo contexto bélico, particularmente aquele gerado durante a Segunda Guerra Mundial, e a ideologia nazista e fascista
cujo arcabouço foi constituído pela implementação no imaginário coletivo de distorções e mentiras quanto à representação da categoria do outro, o que culminou no conhecido desfecho do Holocausto. Parece claro, nestas circunstâncias, perguntar-se onde reside a mentira, se na vida, aqui exemplificada pela história, ou na arte, paradigma da imitação aristotélica da vida. Dessa contradição, ou seja, onde está de fato a mentira, e dessa inversão de valores, surgem as obras de inúmeros escritores que se viram impelidos a escrever em pleno período de exceção. A lírica moderna se interrogou em vários momentos cruciais sobre a questão da verdade ou mentira inerente à sua própria essência, e, sobretudo, assim que surgiu a necessidade de uma maior aderência do discurso poético com o discurso político. Exemplar, entre os muitos casos que poderíamos relembrar, eu me limito aqui à poesia europeia, só para não abrir mais, embora já teve aqui a palestra do Alexandre, que lembrou muito bem dessa relação entre o poeta e o soldado na luta armada. Mas, enfim, exemplar é o caso do poeta Blaise Cenrase, que no verão de 1914 escreveu um manifesto entusiasta em apoio ao envolvimento dos intelectuais franceses e não franceses, mas residentes na França, qual o caso dele, sendo ele suíço, porque era suíço, Ele escreveu um manifesto em apoio ao fato dos intelectuais participarem na Primeira Guerra Mundial. Em outras circunstâncias, o debate dirigiu-se para esferas menos pragmáticas, com o intuito de verificar como a escrita lírica poderia ou pode deslocar as margens tão demarcadas dos discursos nacionalistas para margens de novos espaços espirituais, citando Judith Santo. Aqui, quando eu estava redigindo, me veio a lembrança o fato de que não é casual que muitos dos escritores mais, não importantes, mas mais representativos ou mais enigmáticos dessa época foram escritores que optaram por escrever uma língua que não é a língua da própria nação. No caso do Celan, no caso do Kafka, enfim, por aí vai. Por ser um dos países que mais de perto vivenciou e sofreu o impacto ideológico e humano da Segunda Guerra Mundial, a Itália tem uma longa fileira de escritores que se encontraram nessa encruzilhada histórica e estética, isto é, narrar o narrável ou aderir ao dictum do Adorno, que sugeria, sob o impacto do horror dos campos de extermínio, a impossibilidade de se fazer lírica após Auschwitz. Aqui, a urgência da reflexão voltou-se para o questionamento do grau de performatividade. Eu não soube traduzir essa palavra, não é nem performatividade, de capacidade de atuar. Aqui, a urgência da reflexão voltou-se para o questionamento do grau de performatividade da palavra poética, isto é, a capacidade da poesia de trazer para dentro da vida e liderar novas formas de pensar e de sentir, tão cruciais para definir o rumo de uma Europa em ruína. E mais, pode a destruição física, humana e moral, a dor e a desumanização comportar uma exigência estética disso decorrentes? E qual a função da arte nessa corda bamba que é o binômio destruição versus criação? Interessante observar a esse propósito o que sugere ainda Judith Santo quando diz que a poesia, nesses contextos de exceção, representa, cito, o observatório sensível da tragicidade. Observatório sensível da tragicidade. Como se fosse uma janela, através da qual nós pudéssemos observar o trágico. Isso nos revela que a poesia, o gênero lírico, se apresenta como um discurso que pode filtrar a sensibilidade da tragédia. E essa percepção encontra ressonância nas reflexões de Marcos Ciscar, presentes em seu ensaio Poesia e Crise. Nesse ensaio, Ciscar destaca a função da poesia de dramatizar o presente, que
corresponde à insurgência de um ponto de vista sobre o lugar onde estamos, sobre nossas condições de comunidade, além de nomear o desajuste sem fugir das contradições. Fim de citação. Se unirmos as reflexões de Ciscar relativas à função da poesia moderna, desde a modernidade, e seu estado de crise, como sendo inerente à natureza da lírica desde a modernidade, às observações de Santo quanto à presença da guerra no discurso poético, e se a isso acrescentamos o lembrete adorniano, que preconizava que o espírito lírico existisse como forma de reação contra a reificação do mundo e o avanço do progresso, se nós juntarmos esses três fragmentos, chegaremos à conclusão provisória de que o discurso lírico encarna a capacidade de formalizar o mal-estar da sociedade ou do indivíduo diante dela. E esse discurso assume a função de crítica social, por falar pela voz de um rei sem reino, citando Ciscar, de um mundo ou de uma época sentida como hostil, o que é, desde Baudelaire, diria Ciscar, um tema clássico da tradição lírica moderna. Michael Hamburger, no seu ensaio de 2007, também corrobora essa mesma percepção, ao destacar que a tendência da poesia no segundo pós-guerra europeu se volta para certa negatividade, certo ceticismo quanto ao poder da palavra de dar conta de explicar, proferir verdades. E sim, ela se recolhe negativamente para a exposição dos seus próprios impasses, incertezas e desafios. Através dessa atitude cética e discreta, a poesia desempenharia, segundo Hamburger, a função crítica de evidenciar e manter viva a tensão que caracteriza as relações entre o indivíduo e a história. Como vamos colocar agora Sereni, dentro desse panorama? Vittorio Sereni é considerado, dentro da tradição lírica italiana, como um dos fundadores da chamada corrente linea lombarda, que remete a uma poesia de nobis com reflexão a partir da observação cotidiana dos objetos. No entanto, sua estreia em 1941, com a coletânea Fronteira, título que já remete à ideia de uma Europa dividida pela guerra, onde a fronteira indica a sua cidade natal, Luino, situada bem na fronteira entre a Itália, que está envolvida na guerra, e a Suíça, país que se manteve neutral. Essa publicação o coloca do lado do hermetismo italiano, inicialmente, principalmente numa certa tendência à obscuridade das metáforas, fato que posteriormente será reconhecido como sendo uma marca atribuível mais à época específica pela qual a lírica europeia estava passando, e menos a filiação com esse movimento pós-simbolista italiano. O tom é o de uma procura mais existencial e menos metafísica ou simbolista, o que virá a ser, ao longo da trajetória de Sereni, um traço evidente de um laicismo que parte da observação dos objetos e da história para, dali, extrair reflexões de caráter mais universal. Em geral, para enquadrar a obra de Sereni e apresentar a um público que talvez não o conheça tão aprofundadamente, podemos dizer que sua reflexão nasce da observação do seu lugar de origem, a paisagem lacustre, cuja natureza, idílica, às vezes, aparece sempre ameaçada por presenças que revelam o mal-estar do ser humano e dos objetos, se aproximando, portanto, da poética de Eugênia Montale. Trata-se de pequenos detalhes que indicam a incompletude, a falha, a ameaça, em definitiva, a inautenticidade do sujeito diante da vida. A mesma sutil angústia, revelada pelos primeiros versos do autor, reaparece e se reafirma com mais força na coletânea seguinte, Diário da Dieria, publicada em 1947. Que eu saiba, não existem traduções desses poemas. Em Portugal, não sei. No Brasil, até procurei, não vi nenhuma tradução publicada do Sereni. Então, eu me lancei numa breve
tradução de alguns trechinhos que eu vou apresentar para vocês. Apesar da leitura de Ungaretti, principalmente o Ungaretti da primeira fase, ter marcado profundamente a sensibilidade do jovem Serênio, sua poética foi progressivamente se desenvolvendo e aproximando mais nos temas e na reflexão do que na forma à poética do já citado, Eugenio Montale, um dos grandes referentes da poesia italiana. Com a coletânea Diário da Algeria, Serênio aprofunda sua procura de um vínculo entre o universo da fantasia e da criação e a realidade histórica, sob o impacto da experiência pessoal da guerra e do cativeiro, mas também sob o prisma mais universal da crise e do declínio moral da civilização europeia. Esse sentimento de fracasso pessoal e geracional será presente em muitos intelectuais da época, em decorrência da radical mudança de paradigmas imposta pelo horror da guerra e pela barbaridade do Holocausto. Vale lembrar que o debate filosófico, já citamos, que se abriu no segundo pós-guerra, encabeçado por Adorno e pela Escola de Frankfurt, serviu como uma das formas de mise en garde, de aviso e apelo extremo para que se zerassem os paradigmas filosóficos e morais que regeram a construção da moderna Europa, aquela justamente que estava fracassando, não só em termos de mortes físicas, mas de valores. Nesse sentido, a afirmação adorniana da impossibilidade de se fazer poesia após Auschwitz não parece desejar a exclusão da possibilidade da lírica depois do Holocausto, quanto mais questionar a perpetuação de um modelo de cultura e de pensamento que não fizesse tábula rasa do modelo anterior e não tentasse se reerguer a partir dos destroços, das sobras, da ruína, tão citada aqui várias vezes, O horror provocado pela Segunda Guerra não admitiria mais, então, para Adorno, uma representação idealista da realidade, como um sujeito lírico plenamente definido e constituído. A arte se tornaria possível, portanto, se necessária, ou seja, se gerada como uma forma de resistência perante a realidade alienante e bárbara, e se constituída a partir de novos valores não totalitários que falem de um sujeito fragmentário, provisório e construção. Eis porque boa parte da produção poética do segundo pós-guerra se viu atravessada por um viés de negatividade ontológica, uma descrição, um certo pudor, até para o pudor que foi citado aqui na mesa, certo pudor quanto à exposição do sujeito lírico, do eu, esse eu tão importante no romantismo, agora se vê meio que tímido, meio que colocado no divã. A coletânea Diário da Algeria se insere exatamente nesse movimento de recolha em si e auscultação das sobras desse mundo ruim. O índice do começo da coletânea, no poema Periferia 1940, já soa como um epitáfio desse mundo em destruição. Cito alguns versos. A juventude está toda na luz de uma cidade no anoitecer, onde, dilacerado e desterrado cada som, surge do murmúrio. E você, minha vida, salve-se podendo, guarda você mesma para o futuro, guarde-se você mesma para o futuro. Percebemos, logo na abertura, o tom menor do discurso, isento de eloquência, e, ao contrário, permeado por uma sensação de fragmentação, de um sujeito que ainda vai ser alguma outra coisa, e a ameaça da destruição do presente. Os poemas que seguem a esse primeiro poema de abertura lançam mão de expressões e imagens como luzes sinistras, suspiro das árvores, rosto que se fecha para sempre, desesperado murmúrio, amarga música, e de um verso, foge além das vilas o tempo irremediável da nossa covardia. Já, vou ler um poema maior agora, o poema Italiano in Grecia, é um intenso apelo que parte do fato histórico da agressão à Grécia, de novo a Grécia aí, só para retomarmos a abertura, o poema que o Raul Antero lembrou aqui do Günter Grass, que gerou uma polêmica imensa também, ao ser publicado no jornal,
sobre essa nova invasão a certos paradigmas culturais, né, dentro de uma Europa desunida. Né? Então, essa agressão à Grécia, o poema nasce desse fato, né, para pensar sobre o destino de uma Europa que está se perdendo e se matando numa guerra absurda. Trata-se nesse poema de um apelo por parte de um filho dessa Europa, ele se autonomia como tal, né? Um filho dessa Europa, que sofre impotente sua laceração e que é obrigado a tomar parte dessa tragédia como soldado. Mais do que isso, o poema constitui um apelo para que todos assumam suas responsabilidades nesse delírio de autodestruição. Vou ler o poema traduzido. Primeira noite em Atenas, extenso adeus dos comboios que passam às tuas extremidades, cheios de dilaceração no lombo semi-escuro. Como um pesar, deixei o verão nas curvas, e mar deserto é o amanhã, já sem estações. Europa, Europa que me olhas descer inerme e absorto, e meu mito esguio entre as legiões dos brutos. Sou um filho seu em fuga que não conhece inimigo a não ser a própria tristeza, ou alguma renovada ternura, de lados, de frondes atrás dos passos perdidos. Estou vestido de pó e de sol, vou danar-me, arear-me por anos. Parece uma descida ao inferno, né? Como se pode perceber, o poema é uma tentativa de conter a dor e o desespero do jovem poeta, improvisado a soldado, na sua função de observador sensível da tragédia, lembrando de Melisandro, para alertar e envolver o leitor por meio de uma linguagem que parte da observação da natureza e da memória pessoal sobre o que realmente está acontecendo numa esfera mais universal, o desmoronamento dos mitos, das crenças, dos valores que regem uma sociedade. O fato do soldado não conhecer inimigo, como citam os versos, né? Sou um filho seu em fuga que não conhece inimigo, a não ser a própria tristeza. Né? O fato de ele dizer mesmo que não conhece o inimigo e a dor que acompanham a função do soldado revelam o quanto fragmentário, destruído e arrasado está o sujeito lírico frente à história. E ressaltam o paradoxo de uma guerra fundada sobre a construção absurda e oca do conceito de inimigo. Quem é esse inimigo? Se ele mesmo afirma não conhecer. Ele está entrando numa guerra, lutando contra alguém que não sente como inimigo, a não ser o próprio eu, a própria tristeza. Outro poema importante nessa coletânea é o que começa, não tem título, mas o primeiro verso é Non sappio nulla e alto sulle ali. E nesse pequeno poema, eu até peço licença para ler no italiano, isso não é traduzido. Vou ler só um trechinho. Non sappio nulla e alto sulle ali il primo caduto bocconi sulla spiaggia normanna. Per questo qualcuno stanotte mi toccava la spalla mormorando di pregare per l'Europa, mentre la nuova armada si presentava alla costa di Francia. Ho risposto nel sonno, è il vento che fa musiche bizzarre. Ma se tu fossi davvero il primo caduto bocconi sulla spiaggia normanna, prega tu se lo puoi. Io sono morto alla guerra e alla pace. Questa è la musica ora, delle tende che sbattono sui pali. Non è musica d'angeli, è la mia sola musica e mi basta. Acabei lendo todo o poema, tá? Bom, nesse poema, o poeta prisioneiro em Argélia recebe a notícia do desembarque dos aliados na costa da Normandia em julho de 44. No poema, percebemos que o poeta teve pressentimento desse fato no sono e imagina que quem traz a notícia seja o primeiro soldado que caiu, pedindo-lhe que reze pela Europa da qual está se decidindo o destino. Diante desse anúncio, quase angelical, né? O poeta afirma:
Se você de fato fosse o primeiro caído na praia normanda, que reze você, se consegue. Eu estou morto, a guerra e a paz, diante da guerra e da paz. Essa é a minha música agora, das tendas que batem nos postes. Não é música de anjos, é a minha, única música e me basta. O cativeiro se torna, nesse poema, emblema da sua não participação, da sua alienação aos fatos históricos, vividos como uma condenação, como uma incapacidade de acreditar no resgate do mundo. O vazio moral que permeia a voz lírica é aquele da solidão pessoal do soldado refém, que se sente impotente diante da vida. No entanto, nessa voz lírica está contida também a confissão da frustração e da sensação de estancamento de uma geração que viveu entre o fascismo e a guerra, excluída da história, sem possibilidade de optar. Percebemos que o sentimento expresso por Sereni se afasta totalmente da euforia com a qual outros poetas, já citados no início, como o Saint-Mars e o Apollinaire, encaravam a função participativa e política do soldado durante a Primeira Guerra Mundial. O sentimento que permeia Diário da Algeria está afinado com o tom menor da lírica do pós-guerra, incapaz de grandes arroubos e esmagada sob a frustração do fracasso humano diante da barbárie. Os versos iniciais de outro poema, Non sanno d'essere morti, bem exemplificam esse sentimento de estranheza e de estar alheio à vida. Tradução só um trechinho. Não sabem que estão mortos, os mortos como nós. Não têm paz. Obstinados, repetem a vida. Se dizem palavras de bondade, releem no céu os velhos signos. Ecoa nesses versos o sentimento existencial da condição mais vasta do homem, o mal-estar, que entrou na lírica italiana no início do Novecento com os Bárbaro e que se cristalizou na poética montaliana. A coletânea posterior a essa, Diário da Algeria, foi publicada em 65, quase 20 anos depois, e tem o título de Instrumento Humano. E essa coletânea apresenta uma certa complexidade por refletir 3 momentos diferentes do pós-guerra do autor. De fato, o livro está dividido em 3 partes que correspondem a 3 fases diferenciadas de relacionamento dele, com a realidade pessoal e histórica à sua volta. Nesse sentido, parece que o relato do cativeiro e do impacto da guerra sobre a sensibilidade do sujeito europeu, individual e geracional, se estendeu além de Diário da Algeria, amadureceu, e quase 20 anos depois continuou sendo tema crucial e atual para a reflexão sobre a sociedade e a identidade do autor. Com isso, podemos dizer que a poesia, nesse caso, atendeu às necessidades de filtrar e narrar o que ficou amarrado na sensibilidade e amadureceu na memória. É o que foi comentado um pouco antes, na mesa anterior, de que, para ser contemporâneo, às vezes o contemporâneo é aquele que olha para os fatos com um certo distanciamento, até temporal, justamente, Então, a sensação aqui que se tem é que 2 gerações, 2 décadas, aliás, sedimentaram mais ainda esse olhar do Sereni sobre os fatos, e sobre o eu diante dos fatos. Tem um poema da Yolanda, que eu vou ler daqui a pouco, que representa um bom exemplo disso que estamos comentando. Nesse poema, o autor relata a visita casual à casa onde viveu Ana Frank, em Amsterdã. Esse aparente mero acontecimento incita o poeta a refletir sobre um tema muito delicado, debatido com minúcia pelo Agamben, no ensaio que resta de Auschwitz, ao retomar o trabalho de Primo Levi. Vou ler o poema e depois a gente volta às conclusões. Isso está em italiano, tá? Vou ler só o início do poema, da Yolanda. A portarmi fu il caso, tra le 9 e le 10 di una domenica mattina, svoltando un ponte, uno dei tanti a destra, lungo il semigelo di un canale. E non questa è la casa,
ma soltanto mille volte già vista sul cartello di Messo, casa di Anna Frank. Disse più tardi il mio compagno: quella di Anna Frank non è privilegiata memoria. Ce ne furono tanti che crollarono per sola fame, senza il tempo di scriverlo. Lei, è vero, lo scrisse, ma a ogni svolta, a ogni ponte, lungo ogni canale, continuavo a cercarla, senza trovarla più, ritrovandola sempre. Per questo è una e insondabile Amsterdam, nei suoi 3-4 variabili elementi, che fonde in tante unità ricorrenti, nei suoi 3-4 fradici o acerbi colori, che quanto è grande il suo spazio perpetuo, anima che si irraggia ferma e limpida su migliaia d'altri volti, germe dovunque e germoglio di Anna Frank. Per questo è sui suoi canali vertiginosa Amsterdam. Continua, mas o trecho que interessa aqui, onde ele fala de Anna Frank e da lembrança dos que não puderam testemunhar, termina aqui. De fato, Sereni se questiona no poema sobre a possibilidade do texto escrito, memórias, diários, poemas, quem sabe, dar conta de relatar a atrocidade da humanidade. Será possível deixar como legado para a posteridade o relato das próprias experiências vividas? Se existem milhares de pessoas que morreram sem terem tido tempo de denunciar as injustiças e testemunhar os crimes que viveram? O debate ao redor das demarcações filosóficas e éticas da noção de testemunho e principalmente daquilo que esse testemunho tem ou não o direito de testemunhar, sendo ou menos este apto a testemunhar fatos de uma época, é muito vasto e não se esgota, com certeza não vai se esgotar aqui, né? Mas a Ganden ajuda a pensarmos sobre esse impasse, se é que um testemunho que sobreviveu à barbárie, como Pousselin, Primo Levi e muitos outros, pode testemunhar pelos que não sobreviveram, e a partir de qual direito de falar pelos outros ele se reveste. Não que eles se deem esse direito, né? Eles deixam bem claro, no caso do Levi e de Celan, que não estão falando pelos outros, mas essa questão está bem envolvida na ideia do testemunho. Né? Como podemos observar, o debate é longo e complexo. E o poema de Sereni serve como estímulo para a reflexão. 20 anos após o fim do conflito armado, à altura da publicação, né? Mas na hora em que a memória se tornou mais densa, como o melhor dos vinhos que se deixou aí, né, a amadurecer. Uma memória, a de Sereni, que conforme nos indica de Santo, o brilhante estudo, encontra talvez uma melhor condição de se expressar porque suspensa, como a aranha livre sobre o abismo, na teia invisível das palavras poéticas. Porque, para de Santo, e vou fechar agora, né, com uma citação dela, a poesia vive da refração do significado no interior dos diferentes planos na qual é articulada. Os vários aspectos do texto lírico se sobrepõem e interagem na direção de uma profundidade relativamente limitada, onde os vários elementos, palavras, versos, citação, ritmo, criam um eco variável de significado. A estrutura do texto lírico garante à poesia um espaço quase protegido com respeito àquele contínuo de andamento narrativo do texto em prosa. A poesia, espaço fechado na relativa finitude do texto e vibrante na possibilidade de uma infinita ressonância de significado, é o espaço onde a consciência humana pode refletir-se com mais naturalidade. O espaço imaginário que mais pode se tornar individual. Final de citação. Nesse sentido, para concluir, podemos dizer que a leitura da coletânea Diário da Dilia revelou não só o sentimento de derrota e de isolamento vivido pelo poeta, mas também o fato de que se torna porta-voz e relato testemunhal, observatório sensível da tragédia, de uma época, num fluxo contínuo que liga o eu ao mundo, a confirmação de que a consciência individual ecoa a coletiva,
tornando, portanto, a obra de Vittorio Sereni representativa de uma época e constitutiva de um marco geracional, tornando-a, em definitiva,